Olá pessoal, estamos aqui no canal do Christian. Eu sou o pastor Rodrigo, pai do Christian. E a gente está aqui para um bate-papo hoje sobre o texto de Samuel na luta, Samuel 17, na luta de Davi contra Golias. E aí, Christian, você conhece essa história de Davi? Conheço há muito tempo, pai. E aí, do que se trata essa história? Se trata que a gente tem que confiar em Deus porque Ele ajuda a gente. Legal, né? E é interessante que nessa história a gente pode ver Davi, né? Um rapazinho que era pastor de ovelhas. Pequenininho, enquanto os gigantes era grande, ele conseguiu derrotar. Isso. E uma das coisas que chamam também a atenção nesse texto de 1 Samuel 17 é que Davi, ninguém acreditava em Davi naquele momento, né? Você vê que Davi, ele quer enfrentar Golias, pode falar. Ele era pequenininho, mas enquanto Golias era grande. E quando ele começa a querer enfrentar, né, em nome de Deus, Golias, né, todo mundo vai contra ele, né? E ele precisa, conforme o texto diz, 1 Samuel 17, 34, ele precisou falar, né, como Deus tinha preparado a vida dele. E o versículo 34 diz assim: Davi respondeu: Este seu servo apacentava as ovelhas do pai, quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho. Eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Este seu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou o exército de Deus vivo. Interessante que esse texto vai destacar, porque ninguém conhecia Davi, né? Mas Davi tinha sido treinado no secreto, né? Ele tinha sido fiel nas batalhas com o seu Deus, cuidando das ovelhas, né? E até derrotou um urso contra um leão. Um leão é muito mais forte do que um urso ou qualquer animal, é o rei da selva. Isso. E porque ele foi treinado no secreto, ele pôde depois enfrentar os gigantes, né? Tem muita luta nossa, Cris, que ninguém vê, mas só a gente sabe. Mas no dia a dia Deus está nos preparando justamente para enfrentar esses gigantes. Tipo, Satanás que quer levar a gente para o inferno. Isso. Mas a Bíblia diz em João 10 que o diabo vem, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, mas Jesus vem para ajudar para que tenham vida e a vida em abundância, né? Então Jesus tem sempre vida em abundância para nós. É legal essa história. E ele vive para sempre, amém. Outra coisa que me chama a atenção nessa narrativa é que Saul, depois que ele vê que Davi era um cara forte, um cara guerreiro que tinha sido preparado, Saul ele quer colocar uma armadura, porque vai que ele se machuca, mas ele falou bem assim. Que a armadura o texto do versículo 28 diz assim: Saul vestiu Davi com a própria armadura, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais havia usado. Então Davi disse a Saul: Não posso andar com isso, porque nunca o usei. E Davi tirou aquilo de si. E também tem muito peso uma armadura. Ele pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e a pôs numa forja de pastor que trazia consigo, com a sua funda na mão. Foi a direção dos filisteus. Tem uma coisa que às vezes as pessoas querem fazer, que elas querem que a gente seja iguais fulano ou ciclano, né? Elas querem colocar um outro perfil sobre a gente. A gente olha isso no texto de Davi, porque Davi ele havia sido treinado para usar não a armadura de Saul. Davi tinha sido treinado para viver da forma dele. Davi virou até rei. Depois ele vira rei, mas a gente não pode se deixar levar pelo diabo. Pelo diabo e pelas coisas também dos outros, né? Pelas armaduras, por aquilo que os outros tentam colocar sobre a nossa vida. Deus ele
nos forjou. E esse texto é interessante que Davi, ele pega 5 pedras, né? Algo que ele estava acostumado, algo que ele tinha sido treinado. Talvez na nossa mão, eu que sou ruim de mira, uma pedra É mesmo? não ia fazer muita diferença, mas na mão de Davi, uma coisa simples se transformou em uma arma de guerra. Mas quando você fez aquele teste para soldado, você foi ótimo de mim. Então, Deus ele vai nos treinar com coisas simples, mas que vão fazer toda a diferença na nossa batalha. E aí depois a gente vê que o gigante, ele vem querendo afrontar, né? É mesmo? Ele vem querendo afrontar quem sou eu, né? Para que venha com um pedaço de pau, né? Contra mim. Aí Davi fala assim, ó. Esqueceu. Davi diz assim, você vem contra mim com espada e lança, mas eu venho com o poder do Senhor. Em nome do Senhor dos Exércitos. Então Davi vai em nome do Senhor dos Exércitos, e por isso que ele ganha a batalha, né? E ele volta como um guerreiro, né, do Senhor, porque Deus deu todas as condições. Então essa é a dica do Senhor para nós, né? A gente batalha pelo diabo. A gente batalha contra o diabo e batalha pra gente não ser levado pelo diabo. Isso mesmo. Por isso que a gente precisa entregar os nossos caminhos no Senhor, ainda que a gente não esteja num lugar de destaque, cuidar daquilo que Deus colocou na nossa mão, preservar, ser treinado, ser fiel no secreto, porque no momento certo Deus vai nos colocar para a gente enfrentar os nossos gigantes. Depois, claro, Davi tem êxito, né? Então esse é o recado de Deus para nós, ser trabalhado com aquilo que Deus colocou na nossa vida. Legal, pessoal? Esse foi o nosso bate-papo de hoje. Deus abençoe sua vida. Fiquem todos com Deus e graças a Deus. Tchau.